Bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes da 95, mais uma sexta-feira trazendo informações, temas relacionados à odontologia, e hoje não poderia ser diferente, trazendo um tema também muito interessante, na verdade, alguns temas misturados num só momento, que a gente vai tirar algumas dúvidas com relação aos principais mitos e verdades da odontologia. Eu selecionei os 10 mitos e verdades mais frequentes, aquilo que as pessoas têm mais dúvidas e perguntam diariamente na clínica ou consultório aos dentistas. E eu estou muito curioso para saber. Vamos lá então. Primeiro mito ou verdade, né, sobre a odontologia, qual é? Primeiro deles, a escova de dente deve ser trocada com frequência. Eu já havia até respondido isso aqui uma vez, em uma sexta-feira que eu vim, mas hoje eu trago essa pergunta que é muito frequente. As pessoas perguntam demais: eu devo trocar minha escova de dente? Qual é o momento de trocar minha escova de dente? Quanto tempo eu devo trocar a escova de dente? Então a resposta é que isso é uma verdade. A escova de dente deve ser trocada. Agora, o interessante é entender qual momento ela deve ser trocada. Eu sempre indico que uma escova de dente ela não pode durar mais de 6 meses. Porque depois de 6 meses, realmente as cerdas perdem um pouco de eficiência, tendo em vista que aquela pessoa, a gente subentende que a pessoa esteja escovando os dentes pelo menos 3 vezes ao dia. Escovação comum e normal. Então, subentende que essa escova desgastou-se nesses 5, 6 meses de uso. Existe literatura que indica troca até com 3 meses. Mas uma coisa interessante é que quando essas pessoas tiverem algum tipo de doença infecto-contagiosa, em tempos que a gente está vivendo de Covid, e isso é bem interessante a gente entender, essa escova deve ser trocada, não somente com Covid, mas também outras doenças que são infecto-contagiosas. Por quê? Porque essa escova vai ficar tendo contato muitas vezes com outras escovas da casa e acaba que pode contaminar essas outras escovas. E também pode ocorrer, e existe casos de reinfecção, por exemplo, através do vírus da gripe, de uma reinfecção por causa de uma não troca de uma escova dental que estava contaminada. Então essa escova deve ser trocada também em casos de doenças infectocontagiosas. Então, trocar escovas periodicamente é verdade. É verdade. Tem que trocar. Segundo mito ou verdade? Esse aqui é bem interessante. Muita gente chega na clínica consultório e fala assim: doutor, minha gengiva está sangrando. Por isso que eu parei de usar o fio dental. Porque toda vida que eu passo o fio dental, a gengiva sangra. Então eu devo parar de usar o fio dental quando a gengiva está sangrando? É um mito. É mentira. Na verdade, você deve intensificar o uso do fio dental. Sua gengiva está sangrando muito por causa da falta do uso do fio dental. Então, há uma formação de placa bacteriana, principalmente na região entre o dente e a gengiva, região que a escova não alcança com suas cerdas. E aí essa gengiva inflama, formando um quadro de gengivite. Se essa pessoa não intensificar o uso de fio dental, a sua gengiva não vai parar de sangrar por isso. Sua gengiva vai continuar inflamada. Então você deve intensificar o uso do fio dental. E sempre lembrar, o uso do fio dental não tem relação com o uso da força. Muito pelo contrário, o uso do fio dental deve ser feito com delicadeza. Porque o fio dental é um instrumento que, se você levar com muita rigidez, você vai acabar realmente machucando sua gengiva sem necessidade. E você deve usar o fio dental, sim, todas as vezes que for fazer a escovação, intercalado também com o uso do fio dental, após as refeições, mas lembrando que não deve ser usado com força excessiva, com delicadeza. Fio dental sangra a gengiva, mito. Na verdade, deve parar de usar o fio dental quando a gengiva está sangrando, é um mito. E também o fio dental causa sangramento gengival, é um mito também. Terceiro mito ou verdade sobre a odontologia? Os dentes devem ser escovados logo após a refeição. Essa daqui é a que é mais polêmica. Ela é meio verdade e meio mito. Eu sempre indico, o mais correto a se fazer é a gente esperar de 15 a 20 minutos após as refeições para fazer a escovação. Isso é o perfeito. Por quê? Nós temos uma alimentação, na maior parte dela, muito ácida. Então, quase todos os alimentos que a gente ingere hoje em dia são alimentos ácidos. Então, se a gente ingere uma alimentação ácida
e logo em seguida a gente escova os dentes, a gente está pegando aquele alimento ácido e fazendo um esfregaço no esmalte dentário, e isso pode causar erosão dentária. Isso já é comprovado cientificamente, que a escovação deve ser feita de 15 a 20 minutos após. Só que isso não interfere no sentido de que a pessoa deve escovar os dentes após as refeições. Isso é uma verdade. Só que se puder esperar alguns minutinhos, melhor ainda. Então, todas as vezes que fizer algum tipo de refeição, seja o café da manhã, um lanche, o jantar, o lanche da tarde, essa pessoa deve escovar os dentes. Então não existe quantidade de vezes na odontologia que se deve escovar os dentes, e sim a quantidade de refeição. Se essa pessoa faz 5 refeições no dia, o interessante é que ela faça 5 escovações, né, durante esse dia, porque ela vai evitar que acumule esses alimentos por mais tempo sem que houvesse necessidade. Então ela deve escovar sim após as refeições, de preferência esperando alguns minutinhos quando há ingestão de algum alimento ácido. Agora, existem alguns alimentos que não há necessidade de você imediatamente escovar os dentes, por exemplo? Não. Todos os alimentos há necessidade de fazer a escovação imediatamente. Até mesmo as frutas e fibras que as pessoas tanto acham que na verdade limpam os dentes, elas têm até algumas frutas têm uma ação de promover limpeza dentária, mas aí fica entre o dente e a gengiva ali preso algum pedaço de casca, por exemplo, da maçã, que muitas vezes as pessoas me perguntam, cara, a maçã limpa os dentes? Limpa, porque quando a gente faz aquele ato de morder a maçã ela faz um trabalho um trabalho mecânico na superfície dentária, então ela acaba que limpa realmente os dentes. Não vai substituir nenhuma escovação, muito pelo contrário. Deve ser escovado sim, após o uso, após comer também frutas, fibras e outros alimentos também saudáveis, e deve fazer sim a escovação. Vamos para o nosso quarto, mitos ou verdades. Essa daqui também bem interessante. A gente vive um mercado da odontologia que cada vez mais é uma selva, e hoje em dia cada vez mais nós temos cremes dentais que prometem clareamento, branqueamento dental. E isso daí é um mito. Não existe nenhum creme dental. Quando eu digo nenhum, é porque é nenhum mesmo. Nenhum creme dental com capacidade de branqueamento dentário. Nenhum creme dental. Então isso é um verdadeiro mito, um grande mito, que as empresas utilizam em suas respectivas embalagens propagandas que eu considero enganosas, né, prometendo branqueamento e clareamento dentário. Na verdade não tem nenhuma interação com clareamento dentário, porque o clareamento dentário só acontece com géis que possuem a capacidade de fazer a penetração do esmalte, fazendo com que haja o clareamento na segunda camada do nosso dente, que é a dentina. Porque o nosso esmalte, o esmalte do dente, ele é translúcido, ele é um vidro, ele é quase que transparente. O que deixa o nosso dente mais escuro ou mais claro é a dentina, o que está por trás do esmalte. Então, isso de que o dente mais escuro é menos saudável, não tem nada a ver. É apenas uma condição que aquele paciente, que aquela pessoa possui, de ter uma dentina mais escura do que de outro paciente. Mas não tem nada a ver com limpeza, por exemplo, com higiene, não tem nenhuma relação com isso, e sim com a protonalidade do dente. Então é um verdadeiro mito que os cremes dentais causam branqueamento, clareamento dental. Quinto mito ou verdade sobre a odontologia. Também bem interessante. Caio, eu comprei uma escova agora com as cerdas bem rígidas, que é para limpar bem. Escova com cerda rígida limpa melhor os dentes? Não. E são contraindicadas, ou seja, é um mito. Você deve procurar escovas com cerdas macias, para que você consiga fazer uma escovação eficiente e não venha a causar nenhum tipo de desgaste desnecessário no esmalte do dente, e também não machucar a sua gengiva, né? Então, escovas de cerdas muito duras, elas proporcionam isso, um desconforto ao escovar. Com o passar do tempo, uma escovação ineficiente com força associado a uma cerda muito dura, pode ocorrer desgaste do esmalte dentário, né? E aí sim, essa escova pode fazer com que a gengiva machuque e venha a sangrar, não por causa
falta de higiene, sim por causa de uma lesão causada por um atrito excessivo. Então a gente indica que o paciente procure escovas de cerdas macias ou extra macias, porque o que limpa o dente não é a escova, o que limpa o dente é a mecânica que a gente imprime na escovação. Então a maneira correta, a técnica correta, a paciência que a gente tem ao escovar o dente. Então aquele tempo que a gente doa na escovação, é isso que vai fazer a escovação ter sucesso. Sexto mito ou verdade sobre a odontologia? O sexto mito: chiclete sem açúcar auxilia contra cárie? Não, mito. É um mito. Chiclete sem açúcar é apenas menos prejudicial. Na verdade, existem estudos sobre os chicletes, as gomas de mascar sem açúcar, que são estudos até interessantes, que mostram que esses chicletes, essas gomas de mascar, têm até a capacidade de limpar o dente. Porque a gente está fazendo um movimento de atrito entre os dentes e o chiclete, fazendo esse movimento de lateralidade e o movimento de abertura e fechamento bucal, né, para mascar esse chiclete, e acaba que limpa a superfície do dente, mas que não auxilia nem um pouco contra o aparecimento de cárie. Muito pelo contrário, deve sim também fazer escovação após uso de qualquer tipo de alimentação. O chiclete sem açúcar é extremamente melhor do que o chiclete com açúcar, não tem nem comparação. Isso não tem nem comparação. Mas qualquer um traz prejuízo. Na verdade, Marcos, o chiclete sem açúcar não traz grandes prejuízos. Vou também falar para deixar as pessoas não tão bitoladas com isso. Não traz muito prejuízo, não. A não ser prejuízo para estruturas musculares, porque essas pessoas começam a ter o hábito de mascar chiclete diariamente e o chiclete acaba sendo um hábito parafuncional. Então ele começa a trabalhar mascar o chiclete demasiadamente e vai acabar causando desgaste na estrutura dentária, não pelo fato do chiclete desgastar, mas pelo fato de estar colocando esses dentes para trabalhar mais do que ele deve trabalhar. Só um adendozinho que eu vou levantar. Geralmente durante o dia, um ser humano que faz 3, 4 refeições durante o dia, ele dá 750 golpes de dente contra dente para fazer as alimentações comuns do dia. 750 golpes. Junto, e ainda tem a quantidade que a gente fala. Então Marcos Dantas deve dar vários golpes durante o dia, porque Marcos Dantas trabalha com a voz. E você imagina se você ainda associasse seu dia com mascar chiclete. Seu dente não ia ter descanso algum durante o dia. Ele ia estar direto tendo contato dente com dente, fazendo com que favorecesse um desgaste maior do que o normal. E esse descanso é importante? É importantíssimo. É importantíssimo. A gente sempre tem que colocar na nossa mente, quando estiver em repouso, a seguinte frase: os lábios se tocam e os dentes não se tocam. Dente é para ficar desencostados. Apenas os lábios se tocando. Os dentes se tocando não é saudável, é danoso. E a gente deve lembrar muito bem disso. Lembrar quando a gente estiver descansando, relaxando, que apenas os lábios devem se tocar e os dentes devem ficar sem ter toque. Então, o sexto foi: chiclete sem açúcar auxilia contra cárie? É um mito, não auxilia contra cárie. Na verdade, o que auxilia contra cárie são as boas práticas de higiene bucal em sua casa, os trabalhos de prevenção, procurando o cirurgião dentista, isso sim auxilia. Vamos para o sétimo mito ou verdade? Esse eu trouxe para cá, porque muita gente pergunta ainda, apesar de já ser um assunto até batido. Cigarro prejudica a saúde bucal? Pura verdade, né? O cigarro tem substâncias que são tóxicas não somente para o dente em si, não somente para o esmalte dentário. Tem manchamento, mas também principalmente para o periodonto, osso, gengiva, tecido periodontal. E essas substâncias tóxicas fazem com que esse dente, muitas vezes, perca a estrutura óssea, causando amolecimento dentário. Então, o cigarro é um tremendo vilão. Se você quer ter insucesso na sua vida com seus dentes, faça uso do cigarro. Não é assombrando, não. É porque realmente existe uma relação fortíssima. E ainda tem mais uma.
o cigarro, a fumaça do cigarro tem a capacidade de mascarar a inflamação. Você veja bem, a fumaça é como se o principal sinal da inflamação gengival é o sangramento. E a fumaça mascara o sangramento. A pessoa pensa que a gengiva ainda está saudável, sendo que está gritando de inflamação e a pessoa fica sem saber porque o cigarro mascara esse sinal. Então é um vilão completo, o cigarro. Vamos agora para o 8º mito ou verdade. E aí? A perda dos dentes é um processo natural da vida? Todo mundo perde os dentes? Mito. Mito. A perda dos dentes não está nada relacionado com a idade do indivíduo. Perda de elemento dentário está relacionado com higiene. Dente se perde através de hábitos ruins de higiene bucal. A não ser, claro, que a pessoa tenha algum evento fora da curva que venha a fazer com que haja uma maior facilidade de perda desses elementos dentários, alguma doença sistêmica, alguma condição sindrômica. Isso daí eu não vou nem entrar no mérito. Mas o comum é a perda do elemento dentário estar completamente ligada com hábitos de higiene bucal. Pessoas com hábitos ruins de higiene, pessoas que fazem uso de substâncias que têm capacidade de causar dano à estrutura dentária. Então a perda dentária não está relacionada com a idade. Tanto é que possuo pacientes com 80 anos, 85 anos de idade, que possuem todos os dentes na boca e vai morrer com todos os dentes na boca. Porque essa pessoa cuidou durante a vida inteira. E isso infelizmente é a exceção. Mas que a partir desse momento que a gente já está vivendo, essa nossa geração já vai ser uma geração que vai ter dentes durante muito tempo. Vai perder muito menos dentes cada vez mais. Vamos para o nosso 9º mito ou verdade sobre a odontologia. O 9º mito ou verdade da odontologia. O excesso de escovação prejudica a dentição? Tem um ditado que diz assim: tudo demais é veneno. É veneno, né? Eu assisti uma vez o professor, acho que foi o professor Clóvis de Barros Filho, falando num vídeo, dizendo que, fazendo uma analogia com a pamonha, que ele teve uma vontade de comer uma pamonha que era uma coisa demais. E ele comeu a primeira pamonha, parecia que estava no céu. E a segunda pamonha já não teve o mesmo prazer da primeira. E quando chegou na 10ª, aquela pamonha que ele tanto estava querendo comer, causou um mal para ele, né? Então é mais ou menos isso que a gente tem que lembrar. Tudo demais é veneno. A gente tem que escovar os dentes após refeições. Não tem que ficar bitolado de estar andando com a escova e de meia em meia hora estar escovando os dentes. Porque não tem essa necessidade e a gente vai acabar causando desgastes desnecessários nos elementos dentários. Então o cuidado certo com os dentes é fazer escovação após as refeições. Claro, se puder respeitar aqueles 15 ou 20 minutos. Se não tiver no trabalho, tem que escovar imediatamente. Escove imediatamente. Melhor do que não escovar, certo? Quando puder esperar 10, 15, 20 minutos, espera, que é o melhor a se fazer. Vamos agora para o nosso último, 10º e último mitos ou verdades sobre a odontologia. O que você reservou para o último lugar? Esse daqui é o melhor, que todo mundo pergunta. Manter a saúde bucal é caro? Eu aposto que se eu perguntar, a maioria das pessoas, as pessoas vão dizer, é caro. Aí eu vou responder aqui, é um mito. Eu vou perguntar, um creme dental é muito caro? Não, e existe creme dental de todo preço. E o creme dental, Marcos, você tem que não deve nem olhar a marca. O importante é você fazer a escovação. É claro que vai existir creme dental com contrassensibilidade, um creme dental melhor do que o outro, mas não estou falando sobre isso. Você tem que comprar qualquer um, o que tiver dentro do seu orçamento. Você precisa de um creme dental, um fio dental e uma escova de dente para manter sua saúde bucal em dia. E claro, procurar o dentista para avaliações periódicas, período de 6 meses, né, para fazer limpezas preventivas. O ciclo da odontologia saudável é esse. Isso não é caro.
Isso não é caro. A gente gasta muito mais com outras coisas durante o ano do que manter a saúde bucal. Agora, tratar problemas odontológicos é caro? Muitas vezes é caro. Você deixar um dente chegar a um ponto de cavitação, que precisou fazer um canal, você já vai gastar. Você precisou fazer extração e fazer um implante, você vai gastar. Você perdeu o dente, você vai fazer uma prótese, você vai ter gasto. Então é diferente. Prevenção na odontologia é o que existe de mais barato na odontologia. É a odontologia preventiva. Então eu quero conscientizar as pessoas, aquelas pessoas que fazem mais de 6 meses, que foi ao dentista, procure atendimento, mesmo sem sentir nada. Porque é isso que vai fazer você gastar pouco. É você procurar o dentista sem sentir nada. Se você procura atendimento com uma dor instalada, você tem algum problema instalado. Então você vai gastar fatalmente. Procure sem sentir nada. Nos procure, marque uma avaliação agora nesse final de ano, para início de 2022, para que a gente possa ver e possa trabalhar em cima da prevenção, que é o que é mais bonito na odontologia. É prevenir, é manter o natural, né? Então, se a gente consegue fazer isso, a gente está fazendo uma odontologia de altíssimo nível. Eu costumo dizer que dentista bom é dentista que consegue manter a saúde bucal dos seus pacientes e consegue fazer com que haja um trabalho preventivo excelente, né? Não é aquele que faz trabalhos grandiosos, porque aquilo ali já houve um insucesso, né? do trabalho de prevenção. Quando a gente precisa partir para um trabalho mais invasivo, é porque houve uma derrota da odontologia contra as más coisas que existem na odontologia. Cárie, doença periodontal e tudo isso causando muito dano aos pacientes, perdas dentárias, que a gente não quer. A gente quer que exista um trabalho preventivo. Falamos aqui hoje no nosso programa sobre os 10 mitos e verdades sobre a odontologia. Caio Alves, ele é odontólogo da clínica Nova Caicó Sorridente, que fica na Avenida Seridó, 384, no centro de Caicó. Telefones 998910201 ou 3421-4421. Caio, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Até sexta-feira, se Deus quiser. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos os ouvintes que tiraram seu tempinho para nos ouvir aqui nessa manhã. Aproveitar, Marcos, esse momento dessa sexta-feira para solidarizar com os familiares dos 2 jovens que ontem fatalmente se envolveram num acidente trágico e perderam suas vidas. Mandar um forte abraço, principalmente a família de Pacelli, com a qual eu tenho conhecimento, né? Então, uma pessoa extremamente querida na nossa cidade. Verônica também é uma pessoa muito conhecida. Então, externar as nossas condolências aos familiares e dar um abraço, mesmo que distante, né? Que essas pessoas possam ter o conforto divino, que possam ter sua paz restaurada. Muito bem, 7h39, confirmando 7h39.